A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você nesse dia maravilhoso. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo, graças a Deus, graças à sua misericórdia que se renovou nesse dia maravilhoso. E hoje temos a oportunidade de falar, de anunciar a vida que nos alcançou. A palavra de Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 da carta escrita aos irmãos em Éfeso, livro de Efésios. Começamos hoje para aprender mais da palavra de Deus, para ser edificado por essa palavra, lavado por ela, porque somente a palavra de Deus é capaz de nos trazer a uma nova consciência, a um novo pensamento, a converter o nosso coração. Então, vamos ler a palavra de Deus que está aí no livro de Éfesos. Efésios, aos irmãos de Éfesos. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, Paulo estava numa prisão romana, Paulo estava preso. Paulo estava passando por uma situação complicada e difícil na vida dele, mas mesmo ele atravessando tudo isso que ele estava passando aí nesse momento, ainda assim, Paulo se preocupava com quem estava fora. Paulo se preocupava com quem ainda não tinha alcançado o que ele já tinha alcançado pela graça de Deus. E Paulo agora alerta aos irmãos de fora, manda uma mensagem para eles e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo ainda tinha um coração grato, um coração agradecido a Deus por tudo o que ele estava atravessando, passando, porque ele sabia que tinha coisas maiores depois. Ele sabia que o propósito não era aquilo era apenas parte do plano, era parte do propósito. E essa consciência nós precisamos ter, porque quando nós entendemos que o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que o que passamos hoje, nós conseguimos agradecer a Ele até pelo que passamos, porque sabemos que estamos passando, não é permanente, é passageiro, vai passar. Então nós precisamos realmente crescer, saber quem é o nosso Pai, saber o que Ele fez por nós, para que possamos ser gratos a Ele, não pelo que Ele fez agora, pelo que Ele fez ontem ou pelo que Ele fará amanhã, mas pelo que Ele já fez por nós. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E por que às vezes reclamamos se já somos abençoados? Porque queremos o que queremos e não aquilo que realmente nos faz bem, e não aquilo que realmente necessitamos. Porque as bênçãos materiais, o seu trabalho pode, a força do seu braço pode até conseguir, pode demorar um tempo, mas pode conseguir. Quantas pessoas aí não creem em Deus e a vida financeira delas é resolvida? Muitas. Elas têm até
o dinheiro como Deus da vida delas. Ou seja, bênçãos materiais elas têm, e por esse motivo elas não acham necessário que tenha Deus como governante da vida dela, afinal elas já conseguiram aparentemente tudo. Só que a palavra está dizendo que para a minha vida e para a sua vida foi liberado uma bênção, ou todas as bênçãos, numa região que os olhos não veem, na região celestial, nas regiões celestiais. E por esse motivo é que muitas pessoas não valorizam o que Deus fez, porque não conseguem ver, porque não conseguem tocar. Mas como o apóstolo Paulo já tinha entendido a mensagem e sabia que não vivia mais pelo que via, mas pela fé, Paulo agora estava dizendo para os irmãos de Éfeso: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar, ele já abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não são algumas, são todas. Quando a palavra de Deus diz todas, é na totalidade, é todas mesmo. Então, o apóstolo Paulo agora fortalece os irmãos que estão fora. Você imagina, o cara está lá preso, e escreve uma carta fortalecendo quem está fora. Paulo alcançou o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e ele era satisfeito, mesmo passando por privação, por necessidade, por uma prova muito grande. Ele ainda conseguia dizer: bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Nós precisamos de verdade conhecer o nosso Pai, saber quem Ele é, para que possamos agradecer a Ele até pelas correções, até pelo que Ele permite que passamos nessa vida, porque Ele está nos purificando. Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele purifica de todo mal, de todo mal, de todo mal. Ele vai refinando o ser humano, e só Ele é quem sabe como tem que fazer para que aconteça esse processo. E nós precisamos somente confiar. E para confiar precisamos conhecer, porque você não confia em quem você não conhece. Então é necessário que você conheça para confiar. Paulo continua dizendo assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aí você, às vezes, só porque está passando por alguma situação e não ouve a resposta de Deus no momento que você quer ou da forma que você quer, porque muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos porque não queremos ouvir aquilo, queremos ouvir outra coisa. E vamos achando que Deus está distante, que Ele não liga para a nossa vida, que Ele tem coisa mais importante para fazer e que Ele não está nem aí para a nossa causa. E não é assim. Ele nos escolheu nele antes de fazer alguma coisa. Eu e você já eram escolhidos de Deus. Escolhido de Deus para ser herdeiro. Escolhido de Deus para ser filho. Escolhido de Deus para ser amado, perdoado. Escolhido de Deus. Então não fique por aí se inferiorizando ou complexado porque algumas pessoas não se relacionam com você,
ou porque algumas pessoas até ignoram você, você é a coisa mais preciosa de Deus. Você é a coisa que Deus tem de mais valor aqui nessa terra. Deus escolheu você. Será que isso não é suficiente você saber? Saber que você é um escolhido de Deus, mesmo você sendo pecador, mesmo você tendo muitos defeitos, mesmo você ainda vivendo aí nessa vida errada, mesmo você fazendo o que não é para ser feito, mesmo você se comportando de uma forma que não agrada a Ele, Ele te escolheu. Não partiu de você, não partiu de mim. Vejo pessoas dizer, quando eu estiver preparado eu vou para a igreja. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho, com muita certeza, esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar, porque você nunca vai estar preparado, nunca vai estar. Mas Ele quer você, essa é a boa notícia. Mas Ele quer você do jeitinho que você é. Tá usando droga? Não tem problema, meu filho, pode vir. É homossexual? Não tem problema. Vem também. Tá vivendo na prostituição, no pecado, bebendo, traindo, enganando, mentindo. O que é que você está fazendo? Venha, meu filho, Ele te ama. Venha. Venha porque Ele te escolheu. Antes que a cachaça fosse inventada, antes que a maconha fosse inventada, antes que a cocaína existisse, antes que a prostituição existisse, antes que o pecado existisse, antes de todas as coisas, Ele te escolheu, e Ele escolheu porque Ele sabe o valor que você tem. Não é o que as pessoas acham, pensam ou dizem sobre você. Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe quem você é e Ele te escolheu. Ele te escolheu. Deus te escolheu. E o apóstolo Paulo continua dizendo: em amor nos predestinou para sermos adotados. Olha aí, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Tudo parte dele, ó. Em amor, Ele nos predestinou. O que é isso? Em amor, Deus pensou para um destino. Pensou um destino para a minha vida e para a tua vida. Ele nos predestinou. Não tínhamos destino, mas Ele nos deu um destino. Predestinou. Deus nos predestinou. Não tínhamos destino, mas Deus nos predestinou para sermos herdeiros, para sermos filhos, para sermos adotados. Quando fala adotado, já está dizendo que não partiu daquele povo, daquela raiz, daquele sangue, mas por meio de alguém somos adotados. Por meio de quem? De Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Por meio daquela ponte, daquela ligação, daquele caminho que nos leva até Deus, é que fomos escolhidos e predestinados para sermos filhos, com um propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, para que todos possam louvar a graça de Deus e louvar o amor de Deus e dizer: que Deus maravilhoso é esse, que perdoa o pecador, que Deus maravilhoso é esse que acolhe a prostituta, que Deus maravilhoso é esse que não rejeita ninguém e ainda transforma a vida daqueles que confiam nele. Então essa graça de Deus vai ser louvada através da sua vida. Quando as pessoas virem você hoje e olharem para a sua vida e louvarem a Deus e dizer: o Deus dele, o Deus dela é o Deus vivo, porque esse Deus aí mudou, transformou a vida dessa pessoa. Eu conheci ela, mas olha como ela é hoje. Então, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso é importante você saber. A graça de Deus você alcançou gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Gratuitamente você alcançou a graça de Deus em Jesus, ok? Então, alguma coisa que tinha que ser feito, pago para que eu e você tivesse acesso a Deus, já foi feito.
feito, não vai ser feito, já foi feito. Deus nos concedeu a graça gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque o preço que tinha que pagar, que era lá o salário do pecado, ele pagou com a morte de Jesus. De uma vez por todas, ele quitou a nossa dívida. De uma vez por todas, Deus nos abençoou gratuitamente. Todas as vezes que você quer fazer algo para alcançar essa graça, você está se opondo ao que Deus fez pela sua vida, você está rejeitando o sacrifício que Deus fez por você. Não é nada que você faça. Hoje você pode orar, jejuar, subir o monte, se consagrar, fazer o que você quiser, mas porque Jesus te deu acesso e não porque você consegue o acesso. Tá bom? Versículo 7, Paulo diz assim: nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele, Deus, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nele temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Deus não lhe perdoa porque você passou 40 dias sem comer. Deus não lhe perdoa porque você é bom. Deus não te perdoa porque você já leu a Bíblia muitas vezes. Deus não te perdoa porque você passa o dia trancado dentro de um quarto se consagrando. Não é isso. Isso você faz hoje pela graça de Deus que te deu acesso a fazer. Mas Deus te perdoa porque o sangue de Jesus Cristo pagou a sua dívida. Quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê o que Ele fez por você. Ele vê Jesus Cristo na sua vida. Ele vê você como um membro do corpo de Cristo. E aquele corpo já foi açoitado, aquele corpo já foi crucificado, aquele corpo morreu e aquele corpo ressuscitou. E agora você está nele, em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Mais uma vez, ele repete que o centro de todas as coisas é Jesus e diz: olha, Deus nos revelou o mistério que estava escondido, que estava oculto. Deus revelou. E qual é o mistério? Fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, terrenas, trazer até Cristo, trazer todas as coisas, fazer convergir até Jesus o que é terreno, o que é celestial, trazer todas as coisas até Cristo. Convergir é dirigir-se até Ele, trazer até Ele, é afluir, é como se um rio estivesse correndo para um destino e o destino é Cristo. Então Paulo estava dizendo: olha, o destino de toda a mensagem, Deus revelou o mistério que estava escondido, Jesus. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo Jesus, nos escolheu, nos deu um destino conforme a sua vontade, conforme o seu plano, conforme o seu propósito. Então, não parte nada de nós, é tudo dele. Deus é quem fez por nós. Você está compreendendo a mensagem? Leve em consideração que Paulo estava preso, a prisão romana, e estava escrevendo para os irmãos de Éfeso, alertando, dizendo, trazendo ao coração deles, mais uma vez, o que Deus fez por eles. Por quê?
para que o homem não venha achar que agora pode fazer alguma coisa. Se Deus me escolheu antes da criação do mundo, Ele me escolheu antes que eu pecasse. Mas será que Ele não sabia que eu ia pecar? Claro que sabia. E agora? Ele pagou a minha dívida, pagou o meu pecado. Ele não está olhando para isso, Ele está olhando para o que Ele fez por mim. Então, muitas pessoas precisam parar de se condenar. Achar que Deus está zangado, que Deus está com raiva. Achar que você está em Cristo, meu filho. A ira de Deus é sobre o mundo, é sobre aqueles que rejeitam Jesus. Você está em Cristo, você está no amado, então você também é amado. Você está em Cristo. Você já alcançou todas as bênçãos espirituais. Todas. Não foram algumas, são todas as bênçãos. E que bênçãos são essas então, né? Você pode estar aí se perguntando, mas Rogério, que bênçãos são essas? Porque minha vida hoje está assim. E que bênçãos são essas? Você está dizendo que eu sou abençoado? Que bênçãos são essas? Vou te dizer. Primeiro, você foi escolhido. Primeiro lugar, você foi escolhido. Bênção. Segundo, você foi adotado. Bênção. Não é adotado, é adotado para ser filho de Deus. Terceiro, você foi perdoado. Perdoado de uma vez por todas. Quarto, você foi selado. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Paulo continua dizendo para os irmãos, e no versículo 12 ele diz, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, a minha vida e a tua vida nesse plano, nessa terra, é para o louvor da glória de Deus. Então o que eu faço, eu devo fazer para que Deus seja louvado. Porque Ele me escolheu quando eu não prestava para nada. E agora eu tenho que louvar aquele Deus que me escolheu através da minha vida, do meu testemunho, do que eu faço. A nossa vida é para o louvor da glória de Deus, Paulo estava dizendo. Versículo 13 ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Olha aqui, selados, certo? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E aí eu vejo por aí as pessoas dizerem assim, ai como eu queria ser batizado no Espírito Santo, ai como eu queria ter o Espírito Santo, ai porque o Espírito Santo não está em mim, ai aonde é que está esse Espírito Santo que eu não consigo. Você está querendo viver pelo que você vê, mas é por fé que você vai crer que o Espírito Santo mora em você. A palavra está dizendo que quando você ouviu e creu no Evangelho que te salvou, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo não entra e sai. Ele entrou e foi selado. Ele é o selo, ele é o lacre que nos identifica como propriedade de Deus. Agora você precisa só crer nisso. Porque é por fé que vivemos. É por fé que nos movemos. É por fé que existimos. Fé. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você está vendo que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Selado. O Espírito Santo é o que te identifica como propriedade de Deus. Continua o apóstolo e diz assim, por essa razão, ou seja, por tudo isso que foi falado, escolhido, adotado, perdoado, selado, por tudo isso, ele diz, por essa razão,
por tudo isso, desde que ouvi falar da fé de vocês, a fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em todas as minhas orações. Peço que o Deus, olha a oração de Paulo qual é? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu vou dar uma pausa para explicar um pouco. Olha, tem pessoas por aí que tá pensando que Paulo estava orando para Deus dar outro espírito. Não é o outro espírito, não. Espírito de revelação é para que o Espírito Santo revele a você o propósito real de Deus, para que você conheça Deus na plenitude, na revelação dele, do que ele é. Não é Deus me dar uma revelação e eu sair por aí dizendo: Deus disse que vai trocar o piso da tua casa, Deus disse que teu marido vai arranjar um emprego. Isso é coisa do mundo. Isso é a carne gritando, querendo aparecer. Aqui está falando, Paulo estava dizendo: eu oro para que Deus dê a vocês um espírito de entendimento, de sabedoria, de revelação no conhecimento dele, para que vocês conheçam ele, como ele é, para que vocês não sejam enganados. E ele continua e diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha qual era a oração de Paulo. Paulo agora ora por todos os irmãos para que eles alcancem o pleno conhecimento de Deus, para que eles não sejam enganados pelo que eles acham e pelo que as pessoas dizem, mas que ele tenha um espírito de revelação para que seja revelado aquela palavra ao seu espírito, ao seu coração, para que ele possa andar e viver pela palavra de Deus revelada e não pelo que ele acha ou que os homens acham e passaram para ele. Para eles. Era isso que Paulo estava dizendo. E ele continua dizendo: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ô, palavra maravilhosa! Olha o que ele está dizendo: que Jesus é o cabeça da igreja e que nós, que somos membros do corpo de Cristo, estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, de todo domínio, de toda autoridade, de todo nome que se possa mencionar. Então para de dizer por aí: ai, o diabo se levantou, ai, agora o negócio está ruim. Para de dar crédito a Satanás, para com isso. O Deus que você serve está assentado acima de tudo isso. Todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Quer uma notícia melhor? Você está sentado lá com ele. Aí você diz: como é que pode? Se eu estou aqui, como é que pode eu estou lá?
Você é membro do corpo de quem? Você é membro do corpo de Cristo. Você está assentado onde Cristo está. Aonde Ele estiver, você está. Foi isso que Jesus disse. Então hoje você pode estar atravessando por algumas coisas na sua vida, pode estar passando por algumas necessidades, pode estar passando por algumas privações, assim como Paulo estava passando dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão, mas mesmo ele preso por grades, ele era livre no espírito, ele era uma pessoa totalmente livre. Paulo, na situação que ele estava, ele ainda abençoava as vidas. Se fosse nos dias de hoje, eu acredito que Paulo ia ter um canal no YouTube, uma página no Facebook, ia ter um Instagram, ia até fazer um aplicativo. E olha lá se Paulo não estava aí com um montão de seguidor abençoando as pessoas, mesmo estando numa condição desfavorável. Então pare de reclamar da sua vida, pare de dizer que você não tem capacidade de fazer. O que Deus quer é somente que eu e você esteja posicionado. Quem faz não somos nós. Quem faz é Ele. Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida quando você entender que precisa somente estar na posição. Somente estar na posição. Paulo estava preso por grades, mas estava libertando pessoas que estavam lá fora. Pessoas que talvez já não crescem no que Deus tinha feito, pessoas que ainda não conhecessem Deus na totalidade, e Paulo orando, Paulo escrevendo carta, Paulo mandando a mensagem, Paulo mandando o recado de Deus, lembrando aos irmãos o que Deus já fez por eles. É isso que você precisa trazer à sua memória todos os dias, porque senão você vai se prender ao que não está sendo feito. Você está precisando de um emprego, mas não tem. Você está precisando pagar as contas, mas não tem. Você está precisando de remédio, mas não tem. Você está precisando de um montão de coisas e não tem. E porque não tem, você reclama. E porque não tem, você não agradece pelo que Ele já fez. Um dia, Paulo disse que ora para que a esperança na qual Deus nos chamou, Paulo disse que orava para que nós entendêssemos tudo isso. E se eu não tenho essa esperança viva no meu coração, eu não espero por nada. Eu vivo somente pelo que eu alcanço todo dia. Eu preciso ter uma esperança. Qual é? Só tem uma. Esperança. A minha esperança é que o Senhor Jesus vem nos buscar. É que o Senhor Jesus vem para nos levar para onde Ele disse que nos levaria. Essa é a nossa esperança. Paulo tinha essa esperança em seu coração, e isso dava força para Paulo passar pelo dia mau, pelo dia ruim, pela humilhação, pelo julgamento, pela injustiça. Traga isso à sua memória nesse dia. Lembre-se que você foi e é um escolhido de Deus, adotado por Deus, perdoado por Deus e selado por Deus. É muita bênção. Essas são as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo disse que já foi liberado sobre a minha e sobre a tua vida. Não traz para o natural o que é espiritual. Todas as bênçãos foram liberadas sobre você. Tem pessoas que dizem por aí e diz que é uma chave de uma casa. Eu lá quero saber disso. Isso é consequência do que o meu Senhor pode me dar. Ele já me deu o que nenhum dinheiro consegue comprar. Ele já me deu acesso ao céu. Ele já me deu acesso ao Pai. Ele já me deu acesso à vida. E é isso que nós precisamos se apegar. Saber que o impossível já foi feito. O mistério já foi revelado. E que a salvação de Deus nos alcançou por meio de Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite maravilhoso para você. Entrega a tua vida a Cristo hoje.
Deixa Jesus transformar você. Você também é o escolhido de Deus. Talvez hoje você viva aí na vida de pecado, viva numa vida tão errada que você nem consegue se enxergar como é que alguém pode te amar. Mas Ele te ama e Ele te escolheu. Quer uma notícia melhor? Ele predestinou, Ele te deu um destino. Tem algo maravilhoso para a sua vida? Então entrega a vida para Jesus hoje. Confesse os seus pecados aí onde você está. Confesse os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu. Peça perdão a Deus, Ele tem perdão para te dar. Procure uma igreja evangélica. Vá congregar, vá fazer parte do corpo de Cristo. Vá ser igreja. E deixa Deus fazer na tua vida. Porque grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Primeiro é em você. Então deixa Deus mudar a tua vida. Depois Ele usa a tua vida para mudar uma multidão. Essa era a palavra que eu tinha para te abençoar nesse dia. Jesus Cristo que conquistou tudo isso por nós é a nossa maior bênção. A nossa maior bênção é o Senhor Jesus, porque todas as bênçãos espirituais foram liberadas por meio de Cristo, por causa de Cristo. E Jesus é a nossa maior bênção. Então deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Ele fazer morada em você. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar o teu dia hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.